Bem-vindo de volta à The School of Greatness em português. Meu nome é Lewis House, e se você quer reprogramar seu cérebro para o sucesso e abundância, isto é para você. Nessa conversa, vamos aprender como mudar sua mente para atrair mais abundância para sua vida. Hoje temos 3 poderosos convidados, alguns dos mais favoritos de todos os tempos da The School of Greatness. Nosso primeiro especialista é um autor best-seller do New York Times, pesquisador e palestrante internacional. A segunda convidada tem um dos podcasts de maior crescimento do ano e domina as redes sociais com dicas que mudam vidas. E nossa terceira convidada vendeu mais de 35 milhões de cópias de seu livro em todo o mundo. E esta foi a primeira entrevista presencial desde que ela esteve na Oprah em 2007. E novamente, vamos explorar o que esses 3 especialistas têm a dizer e como você pode começar a utilizar o poder dos seus pensamentos para se libertar da negatividade e atrair mais para a sua vida. Neste primeiro segmento, temos uma pessoa que ajudou muitos a se libertarem de padrões de pensamento negativos, a se curarem e a prosperarem em suas vidas. Seu nome é Dr. Joe Dispenza. Ele compartilha suas percepções sobre a importância de mudar seu foco do medo e da competição para estados de criatividade, abundância e transformação de como você aborda desafios e oportunidades em sua vida. Vamos mergulhar agora neste momento inicial. O que acontece se criarmos a partir de emoções de sobrevivência? Demora muito. Você só está forçando isso. Pequenos passos de cada vez. Você vai forçar, você vai lutar por isso, vai competir por isso, e vai manipular, trapacear, mentir, fazer qualquer coisa para conseguir o que quer. Porque é isso que ocorre quando matéria está tentando mudar matéria. E todo mundo joga esse jogo. Todo mundo está tentando acumular a maior quantidade de coisas. Então é isso que abundância significa para certas pessoas. Conseguir o maior número de coisas possível. Ok, você quer isso? Sem problema. Mas vamos aprender a fórmula de como criar, certo? Então, você teria que sentir essas emoções antes da experiência ocorrer. E se você entendesse que poderia se desvincular completamente dessa realidade tridimensional e não prestar atenção em nada conhecido e entender que é o campo que cria a matéria, não a matéria que emite o campo. E se você pudesse chegar a esse ponto e mudar sua energia com uma intenção clara e uma emoção elevada, seu coração começaria a bater nesse lindo ritmo como um tambor. Medimos isso tantas vezes. E quando isso ocorre, a próxima coisa que acontece é que o coração informa o cérebro que é seguro criar agora. Então, a pessoa relaxa no momento presente. E então vemos isso, como se você pegasse um grande lençol, uma coberta e fosse como um morcego. A energia do coração realmente informa o cérebro a entrar nesses lindos e elegantes estados de padrões de ondas cerebrais alfa coerente. E isso dizendo, qual é o próximo sonho? Qual é a próxima oportunidade que você quer experimentar? Esse é um estado de criação. Então agora você tem um sinal de Wi-Fi. Você tem um cérebro coerente. Isso é um diretivo. É um sinal para fora. E você tem esse coração coerente. Isso é o que atrai isso para nós, certo? Você combina os dois. E se houver uma compatibilidade vibracional entre sua energia e aquele potencial no campo quântico, e você se sentir abundante, e tudo o que seu cérebro associa com ser abundante, essa é sua chamada. É isso que é o processo criativo. Este é o centro criativo. O lobo frontal do cérebro diz, como seria ser criativo ou abundante? Eu não sei como seria ser abundante. Então leia livros sobre pessoas que se tornaram abundantes e perceba que não foi um processo glorioso. Eles falharam miseravelmente, foram traídos, aprenderam lições, mas perseveraram. Essa é a chave, certo? Porque não é sobre riqueza, é sobre quem você se torna, certo? Porque as pessoas pensam que é sobre riqueza, mas é sobre o processo de se tornar. É sobre superar. Você atrai isso. Claro, você precisa mudar porque muitos dizem, não posso me sentir grato pela minha riqueza porque isso ainda não aconteceu. Isso é hipnose. Esperar a experiência acontecer para sentir gratidão. Isso é newtoniano. É realidade tridimensional, causa e efeito. No quântico, você precisa sentir para experimentar. Ok, então esse coração se torna um amplificador. Enviando esse sinal e essa frequência pode carregar o pensamento da sua abundância. O sofrimento e a falta não podem carregar esse pensamento de abundância, pois são frequências diferentes, certo? Sentimos emoções diferentes. Como o sofrimento, possuímos diferentes pensamentos. As pessoas podem dizer, abundante, abundância, sou abundante, o quanto quiserem. Mas esse pensamento nunca chega ao corpo porque para no tronco cerebral, pois o corpo diz, estou miserável, infeliz, estou em falta. Então a afirmação não funciona. Ok, então damos um passo adiante.
Sim. Então, se você praticar isso e realmente entender o que nós ensinamos muito bem, mas se você aprendeu assim como aprender a jogar handebol, a bater numa bola de golfe corretamente, a dançar salsa, você apenas praticou e ficou realmente bom nisso. Se você estivesse fazendo direito, então qual seria o resultado final? O experimento de ser abundante seria ter que sentir esse sentimento. É tão bom fazer isso de olhos fechados. Agora você tem que fazer de olhos abertos. Por quê? Porque se você está sentindo os sentimentos das suas emoções, do seu futuro, você não está mais procurando por eles. Porque você está no futuro. Está no futuro agora. Seu corpo é tão objetivo que está acreditando que está vivendo nessa realidade onde você é abundante. E enquanto você sentir essa emoção, você não está mais separado dela. Você não está mais na falta. Você não está mais procurando que isso ocorra e não pergunta, por que ainda não aconteceu? Se você está se sentindo abundante, por que você procuraria? Certo? Então, nosso trabalho é manter esse estado modificado de mente e corpo. Ok, isso significa que você deve verificar sua conta bancária amanhã e ver se tem $500 mil? Não. Você continua sintonizado com aquele potencial. E então, aqui vem as sincronicidades. O que é isso? É um feedback no seu ambiente. O universo dizendo, ei, Lewis, o que quer que você esteja fazendo, de repente você está começando a criar, certo? E eu acho que é tão importante as pessoas se lembrarem de que são criadoras de suas vidas em vez de vítimas de suas vidas, certo? Então, a vítima está dizendo, eu estou me sentindo assim porque aquela pessoa, ou aquela circunstância, ou não ter dinheiro está me fazendo sentir assim. Essa é a minha relação com o dinheiro. O que isso realmente significa é que estou usando minha falta para reafirmar minha dependência, meu vício, minha condição. Essa é a minha relação com o dinheiro, é que eu foco no dinheiro porque eu não o tenho. Então, a relação deles com o dinheiro baseia-se na escassez. Quando não o têm, sentem-se mal. O que realmente dizem é que o ambiente externo, a realidade, controla as emoções e pensamentos. Lewis, por que você está feliz hoje? As coisas estão bem. E por que de mau humor? As coisas estão indo mal. Esse programa inconsciente de vitimização indica que permitimos nosso ambiente influenciar o modo como nos sentimos e pensamos. Não é isso que é vitimização? E quanto mais forte a emoção que temos em relação à nossa escassez, mais colocamos nossa atenção no fato de que não temos. Então, a pessoa esqueceu que está criando a realidade. Porque o que está criando é a falta e está criando ainda mais dela. E então, eles tentam mais e forçam mais e controlam mais. Podem se esgotar e o corpo deles fica cansado. E eles estão se desgastando. Então, o experimento é, vamos criar a partir do campo em vez da matéria. Consiga um coração e um cérebro coerente, relaxe no coração e a energia se move diretamente para o cérebro. E de repente, a pessoa entra nesses estados cerebrais lindos e elegantes, onde estão super criativos, certo? Então, quanto mais tempo você está consciente dessa energia, mais você atrai o futuro para si. Então, o que significa a sincronicidade? Significa que o que você está fazendo dentro de si está produzindo esse efeito fora de si. Preste atenção ao que você fez. E continue fazendo. E faça de novo. Então, gere um pouco mais de abundância. Apenas faça, como um experimento. Agora, quando a sincronicidade acontece, você acha que sente sofrimento ou acha que sente um pouco de empolgação? Você se sente inspirado, certo? Então, essa sincronicidade está dizendo para usar essa energia. Deveria ser mais fácil para você sentir isso agora e voltar e fazer de novo. Continue com o experimento. Aí vem a promoção, o e-mail, aí vem a pessoa que você encontra na hora certa. Uau, está acontecendo algo aqui e isso se torna o impulso, certo? Então, nós geramos abundância. É assim que fazemos. E o relacionamento... Não é por acaso, nós geramos isso. Nós geramos abundância, certo? Então, se você tem uma hora de meditação onde está sintonizado com seu futuro abundante, mas depois passa as outras 15 horas do dia na escassez, não espere que algo mude. Você voltou ao padrão, está de volta à energia antiga. E se você diz que é aquela pessoa, ou aquela circunstância, ou aquela conta bancária, eu vou dizer que você voltou ao programa inconsciente de ser uma vítima, certo? Então, vamos dar um passo adiante. Se sua personalidade cria sua realidade pessoal, e ela cria, e sua personalidade é composta pelo modo como você pensa, age e sente, então, a personalidade presente que está ouvindo este podcast criou a realidade pessoal presente chamada sua vida. Nada de mais nisso.
O que significa que, se você quer mudar sua realidade pessoal, terá que mudar sua personalidade, certo? Nada muda em sua vida até que você mude, certo? Então, 95% do que somos está no piloto automático, certo? São pensamentos programados, crenças enraizadas, percepções, hábitos e comportamentos inconscientes, e respostas emocionais que tendem a ser automáticas e instintivas, certo? Então, se 95% do que somos é um conjunto de programas inconscientes, então o primeiro passo para mudar é tornar-se consciente desses pensamentos inconscientes. Agora, as pessoas pensam que, quando se sentam para fazer o trabalho e fazer sua mudança, estão fazendo algo errado. Não, esses pensamentos precisam vir à tona. Eu posso, eu não sou digno, nunca vai funcionar. Mas uma pessoa que está realmente perseverando em direção à sua abundância, percebe que só porque tem esse pensamento não significa que seja verdade. Ela está curiosa sobre o que está do outro lado desse pensamento. Bem, isso é apenas um pensamento, certo? E os neurônios que não disparam juntos não formam mais conexões juntos. Então, você continua se movendo além desse pensamento. Ele tem menos e menos poder sobre você, certo? Agora você tem poder sobre ele. Ou melhor, você está usando o seu cérebro da maneira adequada, em vez de ser uma vítima do seu cérebro. Se você reclama de dinheiro, se julga pessoas que o possuem, se apressa quando está em falta, se trapaceia quando não tem o que precisa, uma pessoa abundante não faz isso. Você tem que olhar para isso e dizer, eu preciso quebrar esses hábitos. Meu Deus, se eu realmente quero ser abundante, eu não posso agir dessa maneira. Agora, aqui está o grande ponto. Se eu realmente quero ser uma nova personalidade que está em uma nova realidade pessoal, eu não posso levar a falta comigo. Eu não posso levar a indignidade. Eu não posso levar uma história que acompanha isso com meus pais, ou meus avós, ou meu ex, ou qualquer que seja. Essa história tem que terminar. Certo? Quero dizer, se não agora, quando, não é? Como terminam essas histórias? Quantas vezes temos que esquecer, até pararmos de esquecer e começarmos a lembrar? Esse é o jogo chamado mudança. Quantas vezes temos que ficar inconscientes e voltar à personalidade antiga? Quando nos damos conta, paramos de fazer isso e ficamos conscientes. Isso é a mudança. O problema é que a maioria das pessoas acorda de manhã e pensa, deixe-me pensar nos meus problemas. O cérebro é um registro do passado. Então, eles pensam nos seus problemas. Eles não têm dinheiro suficiente. E esses problemas geralmente estão conectados a certas pessoas, em certos lugares, com certos objetos e certas coisas. O que falhou, quem me ferrou, o que seja, assim. Então, no momento em que eles acordam, no momento em que se lembram daqueles problemas, eles estão pensando no passado. Agora eles estão fortalecendo e solidificando a memória. Eles estão mantendo a memória do passado viva em sua mente. O problema é que cada uma dessas memórias tem uma emoção associada a ela porque a vivenciamos. Então, quando eles sentem a falta, quando sentem a infelicidade, a ansiedade, o corpo está no passado. Pensamentos sendo a linguagem do cérebro, sentimentos sendo a linguagem do corpo. Como pensamos e sentimos, cria nosso estado de ser. Mas o processo de condicionamento começa, pois só precisa de um pensamento e um sentimento, uma memória ou uma imagem e uma emoção, um estímulo e uma resposta. E você está condicionando seu corpo a se tornar a mente dessa emoção. E agora a memória não está mais no cérebro. Agora a memória está subconscientemente enterrada no corpo. E o corpo se torna a mente dessa emoção. Então o corpo está vivendo na falta e acreditando nisso. É através do sistema nervoso ou como? As células, tudo? Por neuroquímicos. Tudo. Então, o corpo é tão objetivo que ele não sabe a diferença entre a experiência real da vida que está criando a falta e a emoção que você está criando pelo pensamento sozinho chamada falta. O corpo acredita que está vivendo a mesma experiência passada todos os dias. Por quê? Porque o resultado final de qualquer experiência é sempre uma emoção. Se sua vida está mudando positivamente, mas você ainda está sentindo falta, não espere nada que você nem mesmo verá. Você apenas passará direto por isso. Você tende a enxergar sua vida através das lentes do passado. A pessoa percebe que todos os seus amigos estão ganhando dinheiro e fazendo coisas incríveis, e eles são como, uau, estou realmente sentindo falta agora. Então, quando não se trata mais da sua abundância e passa a ser sobre a sua mudança, esse é um momento valioso. Quando não é mais sobre a sua cura, mas sobre a sua mudança. As pessoas que se curam neste trabalho de cânceres e todos os tipos de condições crônicas de saúde, Parkinson, derrames e paralisia e todo tipo de coisa. São raras desordens genéticas. Nunca foi sobre quando eles realmente entraram no jogo. Nunca foi sobre a cura deles.
Era sobre o que eu preciso mudar para curar? Quando o jogo vai nessa direção, então a pessoa que está sentindo falta em algum nível ou outro, não é apenas na mente, é no corpo, certo? Deixe-me ouvir novamente. Quando alguém busca a abundância, nunca é sobre a abundância. É sobre a mudança que precisam fazer para se curar? Não, estou usando a cura como um exemplo, mas vamos usar a abundância como exemplo. Quando você entende que não pode se tornar próspero, quando deixa de ser sobre o jogo chamado abundância e passa a ser sobre o jogo chamado mudança. O que eu preciso mudar? Quanto mais eu mudo, mais próspero serei. Sim. Não é mais. Por que não aconteceu? É a velha personalidade, separada da experiência, carente, fazendo a pergunta. Que está criando sua realidade atual. Está reafirmando isso, porque é a lente pela qual você está percebendo isso. Ok, então. Nós deveríamos focar mais no que precisamos mudar a cada momento em oposto à abundância ou cura. Bem, a palavra meditação significa se familiarizar, ficar consigo mesmo por tempo suficiente e não ligar o seu celular. Não navegar nas suas redes sociais, sem TikTok, sem e-mails, nada disso. Apenas sentar e fechar os olhos e observar os pensamentos que surgem. É exatamente essa a razão de você não ser abundante. Observe o que você quer fazer quando se sente em falta para eliminar essa sensação de falta. E sempre há algo que você faz para removê-la, mas fique com a sensação de falta e tenha curiosidade sobre o que está do outro lado dela, certo? Porque o corpo está programado para a falta, subconscientemente, certo? Então, a emoção de falta direciona nossos pensamentos e comportamentos. Então, faz sentido que, se uma emoção é um registro do passado, estamos agindo habitualmente a partir do passado. Estamos pensando no passado, certo? Então, diminua o volume da intensidade da emoção toda vez que você perceber que a falta surge. E assim como ao eliminar qualquer vício, haverá desejos, certo? Então, o corpo está dizendo, Ei, Luiz, já fazem cerca de 2 horas. Está tão acostumado a isso. Sim. Você ficou tendo pensamentos de falta cerca de 150 mil vezes por dia, e você vai parar. O corpo influenciará a mente dizendo que isso não vai funcionar. Você é um perdedor. Não funcionou antes. Por isso é difícil para as pessoas emagrecerem. Tentam por alguns dias, e as vontades de comer ou o cansaço incentivam o retorno à velha personalidade. Por quê? Porque o corpo foi condicionado à mente. O corpo é a mente inconsciente. O corpo acostumou-se com a familiaridade. Mesmo que nem saiba que é falta. É apenas como se sentem. Não é culpa. Certo. Ok, deixe-me terminar. A maior dificuldade é fazer uma escolha diferente. Ao decidir por fazer uma escolha diferente, prepare-se, se sentirá desconfortável, certo? Parecerá estranho. Seu corpo dirá, Luiz, por que não pensa nos mesmos pensamentos? Faz as mesmas coisas, toma as mesmas decisões, demonstra comportamentos iguais, tem as mesmas experiências, para que possa sentir aquele sentimento de falta. Reclame novamente para alguém, ligue para alguém e diga o quão miserável é sua vida, certo? E isso é o conhecido, certo? Então, o corpo está sempre influenciando a mente a voltar ao território familiar. O padrão. Ao padrão? Ok. Então agora a pessoa diz, ok, quais pensamentos eu não quero? Uma pessoa abundante pensaria dessa maneira? As pessoas em nosso trabalho que criaram. Eu tive um cara que veio ao nosso evento. Eu adoro esse cara. Ele se curou. Ele tentou tirar a vida 3 vezes. Ele me disse que quando veio ao nosso trabalho, não tinha nem $2 para viver. Agora ele vale centenas de milhões de dólares e continua doando. Nossa. A lição dele foi que não era a riqueza, era quem ele se tornou. Então é o processo de superação. Isso é o processo de se tornar. Quem ele se tornou nessa jornada. Exatamente. Ele teve que ir além de todos aqueles pensamentos do seu passado, todos os erros que cometeu, todas as coisas que fez errado, todo o dinheiro que devia, tudo isso. Era como se ele simplesmente não pudesse mais ser aquela pessoa. Mas ele disse, como uma pessoa rica viveria? E quando ele criou sua riqueza, o que você acha que foi a primeira coisa que ele fez? Começou a doar. Fez doações? Por quê? Porque uma pessoa abundante não tem falta, e ele sabe como criar mais dela, e ele está no experimento. Bem, o que aconteceria se eu continuasse doando? Ele continua recebendo mais. Esse é um bom experimento para se ter, porque ele está realmente vivendo nesse estado de abundância. Ele também teve curas tremendas acontecendo, porque quando você cura seu coração, você cura sua mente. Eu quero dizer, é apenas como é. Vimos isso tantas vezes, certo? Então ele curou seu coração. Ele obteve um upgrade. Ele recebeu um upgrade.
Então a próxima pergunta fundamental é: como uma pessoa abundante pensaria? Escreva isso, cara, e consolide esses pensamentos no seu cérebro e instale o hardware. Continue fazendo isso com atenção e intenção. E isso se torna a nova voz na sua cabeça. Isso se torna um programa de software. Então diga, ok, como eu vou estar na minha vida hoje? Como se comportaria uma pessoa abundante? E antes de pegar o celular e começar a navegar nas redes sociais, feche os olhos e ensaie em sua mente como essa pessoa caminharia, respiraria, sorriria, cumprimentaria as pessoas, como estariam em chamadas do Zoom. Como estariam no trânsito? Como eles estariam no jantar? O ato de fechar os olhos e ensaiar mentalmente aquela ação. Se você está presente, o cérebro não sabe a diferença entre a experiência da vida real e o que você está imaginando. De fato, em pouco tempo, você começa a desenvolver as estruturas neurológicas como se já tivesse feito aquilo. Agora, o cérebro não é mais um registro do passado. Está preparado para o futuro. Continue fazendo isso. Continue ensaiando. Não é diferente de tocar um instrumento. Não é diferente de aprender a dançar. Não é diferente de aprender a atuar ou praticar um esporte. Todo mundo está sempre ensaiando, certo? O processo de ensaio muda o cérebro para parecer que você já fez, você já experimentou. Agora, qual é a parte essencial disso? O hardware está pronto, e agora tudo o que você deve fazer é seguir as pegadas. Continue firme fazendo isso, e isso se torna seu programa de software. Você começa a agir como uma pessoa próspera. Tudo muda. Sua energia muda, seu humor muda, o modo como anda, como respira, sua postura muda, você sai do conhecido, certo? Agora você precisa condicionar o corpo emocionalmente para o futuro. Não pode abrir os olhos até se sentir verdadeiramente digno de receber. E se você não se sente merecedor, digno de receber, então, se não agora, quando? Se levar 2 longas horas para finalmente chegar lá, pergunte-me se vale a pena passar 30 anos correndo, tentando obter o que você precisa de matéria para matéria. Ok, então, a pessoa que persistentemente luta com sua falta sai da arquibancada e está agora no campo de jogo. E aqui está o que aprendemos. Falaremos de crenças agora. Lembre-se, uma crença é um pensamento constante. É algo pensado tantas vezes que se fixa no cérebro, tornando-se um programa automático. Temos crenças sobre tudo. Dinheiro, relacionamentos, Deus, tudo baseia-se no que nos disseram ou nas experiências passadas, certo? Os limites dessas crenças são emoções, certo? Digamos que você foi traído, abusado, seu pai disse que dinheiro é ruim e que nunca há o suficiente dele, que seja. Isso é uma história, ok? Mas de alguma forma isso te marcou. Você lembra desse evento muito claramente, e isso está meio que enraizado em quem você é, certo? Ok. Então essa emoção é o limite da nossa crença, ok? Então como você pensa e como você se sente, cria o seu estado de ser. Se você pegar um pensamento e um sentimento, um pensamento e um sentimento, um pensamento e um sentimento, isso se chama atitude. Se você tem uma série de bons pensamentos com uma série de bons sentimentos, você diz, eu estou com uma boa atitude hoje. Se você tem uma série de pensamentos negativos que estão conectados a uma série de sentimentos negativos, você diz, eu estou com uma má atitude hoje. Então atitudes são apenas curtos estados de ser. Boa atitude de manhã, má atitude de tarde. Se você pega uma atitude e outra atitude e mantém isso e liga várias atitudes juntas, você cria o que é chamado de crença. Uma crença é apenas um estado de ser prolongado. Então, se você continua pensando o mesmo pensamento, você o fixa no cérebro, continua sentindo o mesmo sentimento. Você continua condicionando no seu corpo a redundância desse ciclo de novo e de novo. Condiciona o corpo a subconscientemente tornar-se a mente dessa crença. E todas as crenças são estados subconscientes de ser, ok? Pegue uma crença, e você as liga uma à outra. Você forma o que é chamado de percepção. E percepções são estados tão prolongados de ser que estamos inconscientes. E então, nós editamos a realidade. Na verdade, a maioria das pessoas não vê as coisas como elas são. Elas veem as coisas como essas pessoas são, certo? E as pessoas estão sempre preenchendo a realidade inconscientemente com base em sua memória. Eles podem ser casados com uma pessoa por 40 anos e eles não veem a pessoa. Eles veem a memória da pessoa e há pesquisas para provar isso. Ok? Então, como mudamos uma crença ou percepção sobre nós mesmos ou nossas vidas? Ok, nós estudamos isso. Ok, digamos apenas que a escassez está profundamente enraizada aí. Você conhece a história, viveu nas ruas, perdeu tudo. Foi traído, seu sócio de negócios levou tudo, levou sua esposa, etc. Você conhece parte da história? Ok, você tem que começar a contar uma nova história do futuro, certo? Você tem que acreditar nesse futuro mais do que acredita no passado. Então, como você faz isso? Você só acredita no passado quando sente as emoções do passado.
A única vez que você vai acreditar no futuro é quando sentir as emoções do futuro, certo? Ok. Então, para mudarmos uma crença ou percepção sobre nós mesmos e nossas vidas, temos que tomar uma decisão com uma intenção firme. Tão firme que a amplitude dessa decisão carrega um nível de energia maior que os programas enraizados em seu cérebro e o condicionamento emocional em seu corpo. E seu corpo, literalmente, tem que responder à sua mente de tal forma que a escolha que você está fazendo para mudar naquele momento se torne um momento no tempo que você nunca esquecerá. Agora, aqui está a chave. Fisicamente? Fisicamente. Quanto mais forte fisicamente você sentir a emoção quando fez essa escolha, mais você se lembrará da decisão. Ok? Então, como podemos regular a crença antiga? Se o trauma criou um quociente emocional de 6 ou 7, então sua decisão de mudar sua crença precisa ser um 9. E você tem que sair da sua zona de conforto. E esse momento precisa ser marcante para você. Você poderá dizer, eu sei exatamente onde estava, a data e a hora. Quando decidi mudar, certo? Porque você criou uma memória de longo prazo. Memórias de longo prazo são criadas a partir de emoções fortes, certo? Mas se a amplitude daquela emoção for maior que a traição, de repente, o corpo começa a responder à mente. E você está, de fato, dando ao seu corpo um vislumbre do futuro, emocionalmente. O que é possível? Não, seu corpo está realmente experimentando um gostinho desse evento futuro. É vivenciar o futuro agora. Um gostinho disso. Exato. Uma grande explosão do campo quântico. Grande explosão. Então, o efeito colateral disso é que, se você combinar essa intenção clara com essa emoção elevada, você está basicamente antecipando o seu futuro. E isso parece não ter diferença de lembrar o seu passado. Pense neurologicamente nos circuitos dessa memória e sinta as emoções dessa nova crença e observe sua vida começar a mudar. Porque nada muda em nossa vida até que nós mudemos. E quando mudamos nossa energia, mudamos nossa vida. Então agora, o experimento de repente não se baseia mais em ser difícil, ou tentar, ou desejar, ou querer, ou esperar. É isso que fazemos quando estamos em falta, ou separação. Trata-se de mudança. Então, quando finalmente percebemos que, para nos tornarmos abundantes, temos que superar a antiga personalidade, e isso representa 95% de quem somos, certo? Sim. Então, o efeito colateral do início desse processo é um grande desconforto. É um grande desconforto porque você está saindo da zona de conforto, encarando o desconhecido e agora você não pode prever. Assustador. Você prefere se agarrar à falta. À dor e ao sofrimento. Prefere contar a história disso? Pelo menos isso faz você sentir algo que é familiar. Quando você sai e diz, não vou mais reclamar de dinheiro. Não vou julgar outras pessoas que o têm. Não vou dizer que não posso, que não sou digno. Nunca vai funcionar. Tudo isso tem que ir embora. Não vou sentir falta, não vou me sentir indigno. Não vou sentir a separação ou ressentimento. São essas coisas que mantêm minha realidade a mesma. Agora, já não se trata mais de abundância, mas de quem você se torna. Assim, o processo de superação se torna um processo de transformação. E tantas pessoas vêm a esse trabalho, eles querem abundância, cura, um novo relacionamento, nova carreira, querem o místico, mas realmente eles querem completude. Querem cura, paz. Completude. Porque se sentem incompletos. Bem, quando você está em escassez ou em separação, você não está inteiro. Imagine sentir tanta inteireza que é impossível desejar. É isso que estamos trabalhando com as pessoas. Aí, você pode realmente aproveitar um pôr do sol. Aí, você pode de fato saborear uma refeição. Você consegue realmente curtir os amigos. Eu converso com pessoas muito abundantes. Digo, abundantíssimas, na casa dos bilhões. E, sabe, muitas delas dizem que estão em miséria. Não estão completos. Estão em agonia porque não conseguem mais aproveitar a vida. É isso que elas querem. Quero dizer, as pessoas querem abundância para poderem desfrutar da vida. Elas querem poder fazer o que desejam, com quem quiserem, quantas vezes quiserem, onde quiserem. Isso é liberdade, certo? Ou as pessoas querem abundância. O pensamento motivador é realmente elas querem liberdade, certo? Ou qual seja o pensamento motivador delas, certo? Então, criar a partir do campo, em vez de a partir da matéria, para encurtar a distância entre causa e efeito, exige aquela intenção clara, com aquela emoção elevada, cérebro coerente e coração coerente. Sintonize com essa energia e sinta-a com seu cérebro e seu coração. E temos muitas maneiras de fazer isso. Examine sua personalidade e examine sua realidade pessoal. Mude sua personalidade. Mude sua realidade pessoal. Não faça isso ser sobre abundância. Torne sobre tornar-se abundante, superando a pessoa que não é abundante.
A pessoa que se cura de uma condição de saúde, que não pensa mais da mesma forma, não age mais da mesma forma, não sente mais da mesma forma. Você pergunta a eles onde está a doença quando eles estão no palco na frente de 1.500 pessoas ou 3.000 pessoas. E isso é como correr uma milha em 4 minutos. Todos estão atentos, isso é verdade. Ali mesmo, no palco, eles dizem, onde está a doença? Ah, ela vive na pessoa antiga. Eu sou alguém diferente. Isso nem é a história. Não é mais quem eu sou. Então, quando fazemos nossa pesquisa e as pessoas fazem isso em 7 dias de dedicação total, no final dos 7 dias, o corpo deles parece, geneticamente, com todos os metabólitos, que eles estão literalmente em um ambiente diferente. Aqui vem a parte estranha. Eles estão numa pista de dança. Não acontece muita coisa numa pista de dança. O que acontece num baile? Eu já estive em milhares de pistas de dança, mas de alguma forma, o ambiente parece que estão vivendo num ambiente muito próspero, saudável, amoroso, acolhedor e completo. Por quê? Porque eles estavam sinalizando os genes à frente do ambiente. E se o ambiente sinalizar o gene, beleza, isso é epigenética. O resultado final da experiência no ambiente é uma emoção. Se você sente a emoção antes da experiência, você está sinalizando o gene à frente do ambiente. E os genes produzem proteínas, e as proteínas são responsáveis pela estrutura e função do seu corpo. Olha que fortão. Gostei disso. Olha esse músculo. A expressão das proteínas é a expressão da vida. Então você realmente se torna abundante. Você realmente se torna aquela pessoa. E pessoas que são verdadeiramente abundantes não têm problemas em perder as coisas. Eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre o maior aprendizado para você com o Dr. Joe Dispenza. Para mim, o grande aprendizado é estar ciente dos padrões e sentimentos de viver em modo de sobrevivência e falta, para que então possamos mudá-los. Muitas pessoas, baseadas em como pensamos, o que dizemos, nossa linguagem corporal, nossa energia, como reagimos às situações na vida, nós projetamos falta e sobrevivência. Não é o suficiente, precisamos de mais. E essa projeção cria mais disso na realidade. Quando nos tornamos conscientes de nossas palavras, linguagem, energia, a linguagem corporal, conversas que temos e ambientes que nos colocamos, isso pode atrair mais falta e esse sentimento de sobrevivência. Mas quando estamos cientes, podemos começar a mudar e obter a informação sobre como mudar. O Dr. Joe compartilhou muitas dessas estratégias em longas entrevistas que fizemos e vamos deixar o link abaixo, onde você pode aprender mais sobre como mudar isso também. Mas deixe-me saber nos comentários abaixo seu maior aprendizado sobre este trecho com o Dr. Joe Dispenza. Agora, neste segundo momento, estamos ampliando essas ideias transformacionais do Dr. Joe para direcionar nossa atenção a passos práticos em nossas vidas diárias. Mel Robbins está dominando o mundo com seu programa e conteúdo nas redes sociais. Ela nos leva através de suas principais estratégias para atrair a vida que desejamos, focando em visualização e resiliência. E ela fala sobre a importância de visualizar o processo e os desafios, não apenas o resultado final. E eu realmente gosto dessa abordagem para realmente garantir que aumentemos a motivação e a resiliência. Então vamos adentrar neste assunto. Quais são os seus pensamentos sobre a lei da atração e como aplicá-la da maneira certa? Sim, bem, eu acho que a lei da atração e a manifestação são a mesma coisa. Então, a lei da atração, para todos que não leram o livro O Segredo, é simplesmente que seus pensamentos se tornam coisas. E é verdade, falamos sobre como quando você tem um discurso interno negativo, isso tende a atrair mais disso para você. Eu penso nisso como fiapos na secadora. Uma vez que coisas negativas começam a se acumular, elas acumulam muito mais. Podemos também falar sobre o filtro do seu cérebro, algo chamado Sistema de Atividade Reticular, e como ele é uma rede viva que filtra o cérebro. Vamos nos aprofundar nisso depois, mas vamos falar superficialmente agora. Manifestação e lei da atração. Então, aqui está o que todos entendem errado sobre manifestação. Todos, pelo menos a grande massa de pessoas. O que você é treinado a pensar quando pensa em manifestação são quadros de visão. E quando você ouve a palavra quadros de visão, você pensa nas coisas grandes. Você deve ter grandes sonhos? Claro que deve. Você deve sonhar em construir uma mansão à beira-mar? Se isso é seu sonho, sim. Você deve sonhar com aquela cabana de madeira? Sim. Se você quiser um Lamborghini ou um Ford Bronco, você deve pensar sim. Se você quer uma família, se você quer o corpo legal, você deve pensar nisso. Sim, absolutamente. E aqui é onde todos erram. Você sonha com o final. Você faz uma colagem linda de todas essas coisas que não têm nada a ver com sua vida atual. Literalmente, enquanto você está sentado no seu pequeno apartamento com a caixa de areia do gato que não foi limpa há 2 semanas. Geladeira vazia. Sem comida na geladeira. E você está procurando um emprego. E está olhando para uma mansão pensando, em algum dia.
Isso vai fazer você se sentir um fracassado, porque a diferença entre onde você está e onde quer chegar parece intransponível. E assim, com base na pesquisa, quando você visualiza apenas o resultado final, Lewis, é desmotivador. No início é realmente divertido, tipo, tomarei um vinho, farei minha colagem, vou visualizar, vou colocar isso aqui. Este é o meu mural de visão. Isso é fabuloso. Tenho feito isso por 2 dias. Ainda estou neste apartamento com a caixa de areia do gato que precisa ser limpa. A maneira correta de visualizar é visualizar a ponte entre onde você está e onde precisa ir. A ponte? Sim, e particularmente as coisas horríveis. Então, vamos usar o seu exemplo da maratona. O quadro de visão seria Lewis cruzando a linha de chegada com muita determinação. Toca aqui. Toca aqui. Sim, eu consegui. Isso mesmo. Isso não vai te ajudar, porque quando você chegar ao quilômetro 20 na corrida de verdade e estiver chovendo granizo... Perguntarei, por que fiz isso? Sim, não parece nada com seu quadro de visão. Você vai começar um diálogo negativo. Não consigo fazer isso. Meus joelhos doem. Isso não é o que eu pensei. Não estou preparado. Não treinei. Estou correndo em Nova York. Eu treino em Los Angeles. Você está correndo aqui? Los Angeles. Ok, bom. Bem, pelo menos você está treinado no clima certo. Mas isso ocorrendo repetidamente e você vai se sabotar. O que você faz ao visualizar a ponte é treinar seu sistema nervoso e sua mente para fazer o trabalho árduo. Então você deve visualizar, não você cruzando a linha de chegada. Mas como é estar no quilômetro 19 quando as baterias dos seus fones de ouvido acabam? Estou falando sério, e você continua mesmo assim. Como é quando seu cadarço estraga e seu calcanhar está levantando e você começa a ter uma bolha de sangue no quilômetro 27? Como é quando você acorda e está chovendo muito e você se visualiza correndo de qualquer maneira? Dessa forma, quando você visualiza o trabalho, você está preparando seu corpo para isso, então você não será resistente a isso quando... Não é legal? Eu acho ótimo. Tem uma história de George St. Pierre, que é um dos maiores lutadores de UFC de todos os tempos. Ele disse que ele sempre se coloca nas situações mais desconfortáveis nos treinos antes da luta. As situações mais difíceis de sair, quando seus braços estão para trás e ele está de cara no chão contra a grade, levando socos no rosto. Ele se pergunta, como eu saio dessa? Certo. Ele visualiza isso e vê, como posso superar isso? Exatamente. Parece que eu só quero desistir. Sim. Em vez de desistir, qual é o processo para descobrir como passar por isso e levantar minha mão no final vitorioso? Totalmente. E assim você está construindo essa resiliência e esse músculo em você para fazer o trabalho para conseguir o que busca. Então, sim, crie o quadro dos sonhos, mas certifique-se de que, além de cruzar a linha de chegada, você tem alguém correndo na chuva. Você tem um despertador que diz 5:13 da manhã. Você tem essas imagens que mostram as coisas que você não quer fazer. Então, para pessoas que querem lançar um negócio, por exemplo, como muitas pessoas que tenho certeza que nos seguem estão morrendo de vontade de lançar um negócio, ou estão interessadas em ser um influenciador, social media, ou ganhar dinheiro online. E o que você visualiza são os pagamentos. Ou você visualiza o dinheiro que vai ganhar, ou visualiza como vai ser legal quando você for um empreendedor de estilo de vida, seja lá o que for. Não faça isso. Visualize-se trabalhando num emprego tradicional e dizendo aos seus amigos que você não vai sair hoje à noite porque está trabalhando em algo. Visualize fazendo ligações de vendas e ouvindo um não. Visualize não ir naquela festa porque vai ficar em casa num sábado e não ir ao churrasco porque está trabalhando. Visualize-se sentado em um seminário e aprendendo com outras pessoas. Visualize assistindo vídeos no YouTube. Visualize seu primeiro curso fracassando miseravelmente. Literalmente, esse é o tipo de coisa que você quer se visualizar fazendo e superando, porque isso vai te ajudar a fazer o trabalho. Sim. Não é legal? Acho que isso é ótimo. Para manifestar o que você quer, não apenas visualize as coisas boas acontecendo, visualize a ponte e tudo o que for necessário. E as partes difíceis da ponte, porque você aí estará preparado. Então pensa, não esperava que isso fosse tão difícil. Ainda vai ser difícil, mas você está menos propenso a desistir. Sim. Então, o que você fez nos últimos 5 anos para ajudar a manifestar, depois do primeiro livro? Você estava fazendo isso também, ou mais ou menos? Quando você entra em um ritmo e constrói impulso, isso se torna mais fácil de manifestar, na sua opinião? Bom, estou constantemente treinando minha mente para trabalhar a meu favor. E há um truque que menciono no livro,
que é o começo de ter uma atitude de alto astral. E uma atitude de alto astral é a capacidade de se pegar quando está mentalmente para baixo e se levantar de volta para uma atitude de alto astral. A coisa que eu sei que é verdadeira é que você não pode controlar as coisas ao seu redor. Você não pode controlar o que vai acontecer, mas pode controlar como reage. Você nem pode controlar como seu sistema nervoso pode reagir ou que pensamentos podem surgir na sua cabeça. Mas você sempre pode escolher o que fazer em seguida e o que isso significa para você. E é exatamente aí que está todo o poder. E, novamente, isso que vou dizer vai soar bem bobo. Mas é uma maneira de eu te introduzir ao grande poder que sua mente tem para mudar a sua realidade em tempo real. Ok. Falamos muito sobre autocrítica negativa, e parte da razão pela qual a autocrítica negativa é tão prejudicial não é apenas porque você a repetiu por tanto tempo e agora é um padrão, mas também porque você tem um filtro no cérebro chamado sistema reticular. Certo? Isso é a chave para tudo. E é notável que a maioria de nós nunca ouviu falar dele antes. Já experimentamos, mas não sabemos como usá-lo a nosso proveito. Então, primeiro, deixe-me dizer o que é o RAS. Então, vou dar um exemplo de quando você o experimentou em sua vida e depois vou explicar como usá-lo para conseguir o que você quer na vida. É como um super atrator de manifestações e também funciona para interromper o diálogo interno negativo, além de turbinar todo o trabalho que você está fazendo com o espelho e interromper pensamentos intrusivos. Então, primeiro, vamos falar sobre o RAS. Então, imagine uma rede de fios no seu cérebro, só que é elétrica, ou seja, está viva. Agora, o RAS tem um trabalho, e o trabalho é bloquear 99% do que está acontecendo e deixar entrar apenas 1% do que está acontecendo. Nossos cérebros, neste momento da história, estão tendo que processar cerca de 34 dias de dados de telefone celular em apenas um único dia. Louco. Loucura. E assim, seu RAS faz um trabalho monstruoso. É como um segurança de uma boate. Você não pode entrar, você pode. Você já passou por isso. Você já procurou um carro para comprar? Sim. Qual foi o último carro que você comprou? Tesla. Ah, Tesla. Que chique, Lewis. Eu gostei disso. Bem, eu nunca tive um carro bom até 3 anos atrás. Antes disso, eu tive um carro de $4.000 por 5 anos. Sim. E então pensei, quer saber? Eu não tenho nem Bluetooth. Eu precisava de um upgrade. Adorei. Era um Cadillac de 1991. Você merece. E eu pensei, tá bom, comprarei um carro. Então comprei um Tesla. Antes de pensar em comprar um Tesla, você estava dirigindo e não pensa muito. Quando começa a pensar, acho que quero um Tesla. O que você mais vê? Teslas. Em todos os lugares. Exato. Meu marido acabou de comprar uma caminhonete. Eu nunca tinha reparado nelas. Agora eu fico tipo, tem caminhonetes azul bebê em todo lugar. O que está acontecendo? Esse é o porteiro no seu cérebro. E deixa eu te contar como isso funciona. Há apenas 4 coisas que passam automaticamente pelo porteiro no seu cérebro. Número 1, seu nome. Então, você já experimentou estar em um lugar lotado e você acha que ouviu seu nome, Lewis. Você fica tipo, hein? Alguém chamou meu nome? Esse era o porteiro no seu cérebro. A segunda coisa que sempre é permitida é qualquer ameaça à sua segurança. Então, há barulhos altos o tempo todo, mas apenas os que estão próximos fazem você reagir assim. Esse era o porteiro no seu cérebro deixando entrar. Ok. A terceira coisa que é permitida é quando você percebe que seu parceiro está interessado em sexo com você ou com outra pessoa. Você pensa, ei, pare de olhar para ela. Sabe do que estou falando? Você meio que capta os sinais. Esse é o porteiro no seu cérebro. E a quarta, e essa é a informação de $1 bilhão que todos precisam saber. O porteiro no seu cérebro deixa entrar qualquer coisa que você acha importante para você. Então, quando você fica intencional sobre dizer ao seu cérebro o que é importante para você, tipo, estou interessado em um Tesla. Seu cérebro literalmente fica, vamos deixar todos os Teslas entrarem. Pode entrar. Aqui está a desvantagem disso. Se você tem dito a si mesmo que você é uma pessoa má nos últimos 10 anos, adivinha o que seu cérebro acha que é importante? Exemplos que significam que você é uma pessoa má. Então, vou te dar um exemplo muito específico. Eu, pessoalmente, não acho que sou uma pessoa má. Não acho que sou perfeita, mas sei que faço o meu melhor. Quero dizer, bem, não tenho essa ideia sobre eu mesma. Eu costumava ter, mas não tenho mais. E digamos que eu durma demais e perca o dentista.
Eu perco a consulta do dentista. Eu penso, tenho que pagar os $25. Tenho que reagendar isso. Isso é chato. Isso é tudo que eu penso e sigo em frente. E então eu falo com minha filha, que constantemente se culpa por essas coisas e se diz que é uma pessoa má. Este é um exemplo real, a propósito. Ela dorme demais. Perde uma consulta no dentista. E então é tipo, viu só? Sempre estrago tudo. Sou um desastre. Estou sempre fazendo tudo errado. Tudo que entra confirma que você é uma pessoa ruim. Ela encontra evidências. Sim, esse é o porteiro da sua mente. Quando se torna intencional sobre o que quer pensar sobre si mesmo, isso muda em tempo real o que seu cérebro deixa entrar e o que não deixa. Isso te ajuda com as outras coisas que você está fazendo. A parabenização no espelho. Não estou pensando nisso. O mantra patético. Ei, só porque perdi a consulta no dentista não significa que sou uma pessoa ruim. Estou fazendo o melhor que posso aqui. Me dá um tempo. Se parabenize. Você sabe exatamente o que estou dizendo. Deixa pra lá. Tudo bem. É verdade, certo? Certo. Porque são essas pequenas coisas. Alguém te corta no trânsito. Alguém pega a última caixa de cereal que você queria comprar no supermercado. Você acha que é um sinal de que o mundo está contra você. Isso é toda a sua história e sua mente distorcendo o mundo para provar tudo o que você fica repetindo. E a única maneira de controlar isso é começar a agir de forma oposta. Tipo, parabenize a si mesmo, mesmo que você não sinta vontade. Interrompa a besteira que você continua dizendo. Coloque suas mãos no coração e acalme seu corpo. Sim. Todas essas coisas são coisas que alguém faz quando realmente se importa consigo mesmo, quando acha que merece ser tratado com gentileza, quando acha que merece apoio e quando percebe que precisa disso. E quando você começar a se reconstruir, vai se comportar de maneira muito diferente em outras relações. Com certeza. Se você tolerar esse tipo de tratamento de si mesmo, vai tolerar de outras pessoas. Isso começa com você. E quando você cria limites e não se abandona, também não se abandonará com outras pessoas. Não deixará que eles ultrapassem os limites. Correto. Se você ficar na frente do espelho todas as manhãs e falar, eu estou um lixo, eu não sou bom o suficiente, estou infeliz com minha vida, e então você entra em um relacionamento e alguém te deixa no vácuo e te ignora por 3 dias, você acaba esperando isso porque é como você acredita que merece ser tratado. Por outro lado, quando você fica na frente do espelho e fala, ei, você é incrível, nós conseguimos. Eu estou com você, eu sei que é difícil, mas nós vamos fazer isso. Ou, ei, hoje é um grande dia. Eu tenho uma apresentação enorme. Eu vou arrasar. Você entra nisso, fica animado e está criando momentum para si mesmo. Caso contrário, você vai ficar parado e pensar, oh meu Deus, eu vou estragar tudo. Eu não estou preparado. É como uma rotina matinal negativa, e isso leva a ações negativas. Certo. Então é essa coisa de treinamento, treinar sua resiliência. Aqui está o que eu quero que você faça. A partir de amanhã, depois de acordar e arrumar a sua cama e acalmar seu sistema nervoso e se parabenizar depois de definir suas intenções, agora você está começando sua rotina matinal de um jeito totalmente diferente. Com um sistema nervoso acalmado, uma intenção e esse impulso de se sentir apoiado, amado e celebrado, eu quero que você encontre algo naturalmente em forma de coração conforme você passa o seu dia. Vi isso no seu livro. Sim, pode ser uma pedra, pode ser uma folha no chão, pode ser o formato de uma nuvem, pode ser uma mancha de café, pode ser uma mancha de óleo no chão de uma garagem, pode ser uma mancha em um cachorro que está passando. Eu quero que você diga à sua mente, vamos encontrar um coração, vamos ver se conseguimos encontrar um coração e algo estranho vai acontecer. Você vai ver algo e então eu quero que você literalmente amplie o que está acontecendo no seu cérebro. E o que você faz é, quando você vê o coração, eu quero que você tire um momento e literalmente dê os parabéns a si mesmo. Sinta tipo, oh meu Deus, eu encontrei. Seja no que você acredita, Deus, o universo, uma conexão maior. Você colocou isso lá pra mim e eu encontrei. E eu quero que você sinta essa onda de, isso é bem legal. Sim, eu acabei de ver um coração. E então, essa coisa positiva. Se lembra como eu te disse que a pessoa que controla a entrada no seu cérebro presta atenção ao que é importante para você? Quando você envolve seu sistema nervoso de forma celebratória, isso faz seu cérebro realmente prestar atenção. Assim como o trauma faz seu cérebro prestar atenção. Sim. Então você turbina na experiência celebrando-a e depois procura outra por perto para continuar a diversão. Eu vejo corações o dia todo.
E o que acontece quando você começa a jogar esse jogo é que você começa a perceber que está passando por um mundo completamente diferente todos os dias, porque você não está procurando por ele. Existem oportunidades. Existem sinais em todos os lugares ao seu redor. Existem muitos marcos importantes no seu caminho que você está literalmente ignorando. Sim. E todos podemos sentar, Luiz, e ver como os pontos de nossas vidas se conectam aqui. A coisa legal sobre praticar o hábito de se parabenizar, este exercício de encontrar corações e a atitude positiva e elevada, é que você começa a se firmar na ideia de que isto também é um ponto no mapa da sua vida e está te levando a algum lugar incrível. E quando você adota essa atitude positiva, que há sinais, seja os pequenos corações que vê, ou sua capacidade de identificar a culpa, agradar as pessoas, a insegurança ou os pensamentos negativos sobre si mesmo, e pensar, não vou por aí. Não vou mais pensar nisso em 5, 4, 3, 2, 1. Vamos trazer de volta a atitude positiva. Eu posso fazer isso. Posso me apoiar. Não vai ser perfeito, mas posso continuar. E você estava falando sobre como nunca realmente aprendeu a se amar como você é e começou esse ritual diário, esse hábito de se cumprimentar no espelho com um high five. Sim. Quero dizer, você viveu uma vida bem plena até agora, mas sente que nunca realmente aprendeu a se amar, mas agora sente que sabe como fazer isso? Sim, eu sei. Por que você não sabia se amar desde o começo? Isso é uma grande, grande pergunta. Eu acho que a maioria de nós não é ensinada a se amar apenas por estar viva, Por existir. Isso. Sempre como se tivéssemos que realizar algo. Correto. Aí podemos receber amor. Sim, é a mesma coisa com a felicidade. Você está correndo atrás dela e pensa que, se alcançar algo, vai conseguir. E você também, ou pelo menos eu me sentia mais amada quando era pequena, quando estava conquistando alguma coisa. E, sabe, acho que a maioria dos pais meio que se encaixa nesse grupo. E é realmente interessante escrever um livro sobre isso e rastrear como passamos de bebezinhos que engatinhavam até um espelho, colocavam as mãos e se beijavam, amando sua própria imagem, para um adulto que se odeia, que fica na frente do espelho e ignora ou critica sua própria existência. E acredito que muito disso tem a ver com o fato de que quando você é criança, aprende que se fizer o que eu mando, então eu vou gostar de você, então eu vou te amar. E muito da sua existência passa a ser obediente, se encaixar, não irritar as pessoas. Você aprende a entrar e sair de espaços, pertencer a grupos, garantir que as pessoas gostem de você e para de focar em como você nasceu, que era olhar no espelho e gostar de si mesmo, exatamente como você é. Então minha fórmula para ser alguém que merecia amor era, bem, se eu estou realizando todas essas coisas, então sou amável. Se essa pessoa aqui que eu amo me ama de volta, então sou amável. Se alguém gosta de mim, então sou amável. Perceba que todas as fontes de amor vinham de fora de mim. Mas nunca entendi realmente como aprender a se colocar em primeiro lugar. Como aprender a se amar de verdade, Luiz? Uma coisa que venho fazendo desde criança nos esportes foi visualizar. E muitas pessoas falam sobre visualizar o resultado final. Uma das coisas que adoro e que a Mel mencionou é garantir que precisamos visualizar a ponte, não apenas o destino. Não pense apenas que tenho esse objetivo e sonho e vou visualizar e isso vai acontecer. Sim, isso é parte do processo. Mas eu me lembro, como atleta, visualizava quase todas as jogadas e as reproduzia desde o momento de me vestir no vestiário, treinar antes do jogo, entrar em campo, até o apito, cada parte do jogo. Eu repassava minhas rotas no campo mentalmente antes de acontecer e visualizava nossa vitória no final. Não era apenas que vamos vencer e eu vou manifestar e atrair isso. Era passar pelos momentos desafiadores, pelos momentos bons. E como vou responder quando houver desafios e contratempos? E acho que quando você pode começar a ver a vida que não é só se eu pensasse, sonhasse e visualizasse, e tudo vai vir até mim perfeitamente. Normalmente não é assim. Normalmente haverá muitos desafios e obstáculos no seu caminho. Se você puder colocar sua mente como a ponte e visualizar quais são esses obstáculos que acho que podem acontecer, onde nem tenho certeza se vão acontecer, como vou responder para criar e manifestar o sonho que tenho para trazê-lo até mim? Como vou estar respondendo nessa ponte até o resultado final? E novamente,
É algo que realmente adorei nessa entrevista. Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo sobre qual foi seu maior aprendizado. E novamente, a visualização é poderosa, mas você precisa pensar em todo o processo, não apenas no resultado final. E indo para o próximo momento, depois de obter insights sobre como se preparar e superar os desafios da vida, vamos explorar os princípios fundamentais por trás desses conceitos. Rhonda Byrne, a visionária por trás do best-seller O Segredo, agora vai esclarecer como a lei da atração realmente funciona e como podemos mudar nossos pensamentos para manifestar sucesso. E adoro como a Rhonda começa definindo a lei da atração da forma mais simples, porque muitas pessoas estão sempre falando sobre isso, mas o que realmente é isso no termo mais simples? Ela falará sobre isso já já, enfatizando que os pensamentos realmente moldam nossa realidade. A abundância não é complicada. Não precisa ser. E enquanto você ouve e assiste, pergunte-se: como sua mentalidade e as palavras que usa influenciam um resultado desejado para você? Você está mais focado na escassez do que na abundância? E como a mudança de perspectiva, como a Rhonda sugere, pode impactar sua capacidade de alcançar seus sonhos? Você pode explicar o que realmente é a lei da atração e a manifestação em termos simples, antes de nos aprofundarmos mais? Todo o ser humano é um criador, e eles estão constantemente criando sua vida. E nós não sabemos disso, pelo menos muitos de nós, não sabíamos que esse era o caso durante muito tempo. E estamos criando nossa vida por meio de nossos pensamentos. Então, não é que nossos pensamentos sejam poderosos, é que nós somos poderosos. E assim, quando nos concentramos em um pensamento e realmente mantemos esse foco, esse pensamento em algum momento vai se manifestar em nossa vida. E assim, criamos nossa própria vida através dos nossos pensamentos e através da mente. A mente humana, nossa mente é super, super, super poderosa. Para o bem ou para o mal? Sim. Então, por exemplo, podemos falar sobre o que queremos e vamos manifestar isso, sabe? E algumas pessoas, elas simplesmente veem a abundância no mundo. É tudo o que veem. Elas não veem nenhuma falta, apenas veem abundância. E tudo parece realmente dar certo para elas. Tudo se encaixa para elas. Elas investem nisso, e isso dispara. Compram uma casa nesse lugar, e aquele bairro tem uma valorização absurda. E é como se tudo que elas tocam virasse ouro. Mas é porque elas têm a mentalidade voltada para a riqueza e abundância, e não para a falta. E temos uma mentalidade de escassez quando dizemos coisas do tipo: eu estou quebrado, não tenho o suficiente, não tenho dinheiro o suficiente para pagar as minhas contas. E veja, o que quer que digamos para nós mesmos, sempre será o que nossa vida será. E se dissermos que não temos dinheiro suficiente, então, pela lei da atração, realmente não teremos dinheiro suficiente. Continuaremos a não ter dinheiro suficiente. Então, o que temos que fazer é falar sobre o que queremos. E precisamos falar sobre, por exemplo, se é dinheiro, ou se é saúde, ou se não estamos nos sentindo muito bem. Então podemos falar sobre como é sentir-se realmente bem, ao invés de falar sobre não estar bem. Porque se falamos sobre não estar bem, estamos atraindo cada vez mais e mais disso para nossas vidas. Certo. E então, isso é basicamente a lei da atração. Quero dizer, é tão maravilhoso e tão intrincado. E quanto mais você pratica, quanto mais isso se torna parte da sua vida, mais você vê os pequenos altos e baixos, os detalhes que às vezes passariam despercebidos. Sincronicidades. Sim, tipo, por exemplo, se você disser, estou tão sobrecarregado, tem tanta coisa acontecendo no momento, e eu não consigo dar conta das coisas, e estou apenas sobrecarregado. Adivinha só? Adivinha o que vem a seguir? Mais sobrecarga ainda. Entende? Então, quando falamos sobre coisas que nos frustram, sobrecarregam, estressam, que estamos em falta, ou se estamos presos em um ciclo de pensamentos sobre elas e depois as expressamos para nós mesmos ou para os outros, o que estou ouvindo você dizer é que será muito mais difícil superar essas dificuldades do que falar ou pensar de maneira diferente. É isso que estou ouvindo? Essa é a questão. E até que pensemos de forma diferente, isso não vai mudar. Sério? Não importa. Seja toda ação no mundo.
Toda a ação no mundo não vai superar uma crença que temos. Geralmente, se eu digo que estou sobrecarregado, tem tanta coisa acontecendo. Quando dizemos que estamos sobrecarregados, acreditamos nisso, como se falássemos com convicção. E pelo fato de acreditarmos nisso, não vai mudar. Continuarão vindo mais coisas. Mesmo que trabalhem duro por muito tempo e sintam sobrecarga, mesmo se ganharem mais dinheiro do nada, ainda não mudará isso se continuarem pensando assim. Isso mesmo. Podem ter ganho porque passou mais tempo neste mundo e trabalhou duro, e agora é sua hora de ganhar mais, mas ainda pode dizer, estou sobrecarregado, não é suficiente, não há sensação de que seja suficiente. Mesmo tendo mais, ainda está estressado e sobrecarregado. É por isso que você vê pessoas com dinheiro e que não estão felizes, e estão sobrecarregadas. Isso mesmo, sim. Então, como mudar isso para que, quando mais coisas surgirem, não nos sintamos mais sobrecarregados, mas sim mais abundantes e gratos por isso? É tão simples. É tão fácil. Só temos que falar sobre e pensar sobre o que queremos. E queremos nos sentir sobrecarregados e estressados? Não, não queremos. Então, o que você quer? Eu quero todo o sucesso, mas quero que seja sem esforço e fácil, e quero ter muito tempo livre, e quero realmente aproveitar. E eu quero blá blá blá. É realmente falar sobre o que você quer, até que você tenha o que você quer. Quando as pessoas falam constantemente sobre o que não querem, o que geralmente acontece? É isso que recebem. Mais do que não querem. Sim, eles recebem mais do que não querem. Se pudéssemos apenas falar sobre o que queremos, nossa vida seria incrível. Incrível. Maravilhosa. Espetacular. É isso. Apenas falar sobre isso. Temos um mundo que é muito bonito, mas orientado para o drama. E sabe, as notícias são negativas, então é desafiador para as pessoas. Mas estamos todos juntos nisso porque todos lidamos com a mente. E a mente pode estar entregando um monte de pensamentos negativos, mas nenhum de nós está de fora. Não é mais difícil para um ou mais fácil para outro. Todos temos essa mente que pode ser como um colega de quarto e tagarelar, 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 falar sem parar. Então todos lidamos com isso. E a mente é só um programa. Não é uma entidade. É apenas um programa. E assim eu acho, certamente através da minha experiência, e conforme escrevi no livro, O Segredo, você pode treinar totalmente sua mente para ser mais positiva, para que não esteja sempre pendendo para o negativo. E positivo é apenas o que você quer. Certo. Certo? Quando alguém está pensando ou falando sobre o que quer, isso significa que está em falta disso? Ou como eles falam sobre isso sem ser de um lugar de falta? Certo. Boa pergunta. É uma linha tênue. Se eu digo, quero isso, mas não tenho. Como falamos sobre isso de forma a sermos gratos e positivos, em vez de falar, quero isso, mas não está na minha vida agora, mas quero isso? Sim, mas o problema é que você acabou de anular a manifestação quando disse, mas não está na minha vida agora. Sim, porque se você está dizendo isso, e você poderia dizer assim, eu realmente adoraria ter isso. É um pouco mais suave do que dizer eu quero isso. Mas você, para manifestar algo deliberadamente, você tem que querer. E não pode ter pensamentos de, bem, ainda não está aqui. Porque no momento em que diz que ainda não está aqui, o que a lei da atração faz? Não está aqui ainda, e constantemente não está aqui ainda. Então diga isso de novo. Como realmente manifestamos algo? Colocamos isso no mundo. Falamos ou pensamos, mas depois nos desapegamos. Sim. E sabe, aqui está a questão. Não percebemos o nosso próprio incrível poder, que podemos apenas pedir algo e nos será dado. Agora, aqui está um pouco da crítica que registraram online sobre o livro.
O Segredo, ou A Lei da Atração, ou qualquer pessoa falando sobre manifestação. Bem, isso é o que eu vejo de pessoas. E normalmente são pessoas na escassez, ou talvez pessoas com uma frustração negativa, porque não têm o que querem. Eles dirão, ou esses são comentários que eu vejo. Você não pode simplesmente pensar em algo e esperar que apareça sem trabalhar duro, sem ação, sem consistência. Simplesmente o mundo não funciona assim. Quando você vê comentários assim ou as pessoas dizerem isso, como você responderia? Como responderia para alguém pensando ou dizendo isso? Bem, eu não sei. Eu sempre sinto que todos têm o direito de pensar o que quiserem e acreditar no que quiserem. E ainda viver suas vidas. E eu sei que não é o caso. Eu lembro que Lester Levinson disse algo tão incrível. Ele era um professor maravilhoso. Ele não está mais vivo, mas ele era muito simples na maneira como falava. E ele disse a esses alunos que se você quer algo, eu poderia trancar você em um quarto e fechar esse quarto com cadeado. E se você pedir isso e saber que já tem, você sabe que já tem agora, isso virá. Sério? Sim, isso vai acontecer e nada neste mundo pode impedir. Quais são alguns exemplos na sua vida em que você pensou ou falou sobre algo que desejava e isso veio sem esforço? Ou talvez algum exemplo de pessoas que escreveram sobre suas incríveis histórias de sucesso. Há algo que você pode compartilhar? Certo. Onde talvez por muito tempo eles lutaram para manifestar ou atrair o que queriam, mas começaram a aplicar isso e realmente acreditaram, e aquela coisa veio até eles. Certo. Bem, quando eu fiz uma sessão de autógrafos, eu pude conversar com muitas pessoas diferentes. E cada pessoa naquela sessão de autógrafos me contou como suas vidas tinham mudado completamente para melhor. E o que foi incrível foi que alguém dizia que queria deixar de trabalhar, sei lá, limpando um banco ou algo assim, e queria ter seu próprio estúdio de música. E isso foi o que decidiram manifestar. Eles visualizaram e sentiram isso. E não permitiram que nenhum pensamento de dúvida entrasse em suas mentes. E agora estão administrando com muito sucesso um dos principais estúdios de música em LA. Nossa! Mas não só isso. Eles encontraram seu par perfeito. Eles compraram a casa dos seus sonhos. Eles têm 2 filhos, eles viajam frequentemente. Tudo. Tudo o que eles queriam, eles conseguiram. E isso foi o que mais me impressionou sobre todas essas pessoas quando eu estava autografando livros. Não era apenas uma coisa na vida deles, mas essas pessoas eram incríveis. Elas praticavam gratidão o tempo todo, ou faziam afirmações o tempo todo, e tiveram uma mudança completa dentro de si mesmas. Sabe? Para serem gentis com outras pessoas. E então elas pensavam positivamente. Elas percebiam quando começavam a ter pensamentos negativos e os paravam na hora. E para mim, acho que a maior manifestação para mim foi o livro O Segredo. Sim. Porque eu era mãe de 2 filhos em Melbourne, Austrália. Teve uma noite em que o céu desabou de repente. Tudo na minha vida desmoronou completamente. E naquela noite, eu tive um grande despertar. E percebi tudo isso e quão incríveis somos, e o que podemos fazer, e a maestria que temos sobre o mundo. E então eu olhei para o mundo e pensei, ninguém sabe disso ainda. Ninguém sabe disso. Então, eu determinei que encontraria uma maneira de levar isso ao mundo. Eu não tinha ideia da forma ou formato que isso tomaria. Mas naquela noite determinei que era isso que eu faria. E assim, eventualmente, uma equipe inteira foi formada ao meu redor. Eu já tinha uma empresa de produção naquele momento, e todo mundo pode pensar, se você tinha uma empresa de produção, é tão fácil para você fazer um documentário. Mas deixe-me te contar. Tem um problema sério. Eu possuía $2 milhões em dívidas. Sério? Aquela empresa de produção estava com uma dívida de $2 milhões.
E meu contador me disse: você vai falir em 30 dias e perder tudo. E até hoje, eu não sei como isso não aconteceu. Na verdade, eu sei, porque eu não permiti esse pensamento. Eu só permiti o pensamento de que compartilharia isso para o mundo e nada mais importava. Grande fã da Rhonda. Trouxemos ela algumas vezes. Espero que a recebamos muitas mais vezes, porque cada vez que nos conectamos, ela compartilha insights valiosos sobre o segredo, a lei da atração, abundância, e também ela tem muita sabedoria de vida. Sou muito grato a ela por compartilhar isso. Deixe seus comentários abaixo. Para mim, tudo se resume à linguagem e às palavras que você usa. Ouvi muitas vezes que quando você diz "eu sou" seguido de algo, você começa a manifestar em sua vida. Assim, se você diz "eu sou um idiota", "eu não sirvo para nada", "eu sou burro", "eu qualquer coisa negativa", é difícil para seu corpo acreditar que você seja inteligente, confiante, bom, que você é amável. Então esteja ciente das palavras que usa. Se você quer criar abundância, mas usa palavras de falta, negatividade e escassez, não está criando a ponte para chegar à abundância que deseja. Isso não significa ser exageradamente confiante e se iludir dizendo "sou super inteligente" quando não se sente assim, mas aprender a usar uma linguagem que construa crença ao longo do tempo. Quando você faz isso, acredito que começa a se alinhar com as palavras e a abundância que quer para você. Mas temos que estar cientes das palavras, da linguagem que usamos e como nos comunicamos para que nosso corpo acredite de uma forma fortalecedora em vez de desmotivadora. Me conte seus pensamentos e sua maior lição desse trecho nos comentários. E novamente, esses especialistas têm diferentes estratégias e técnicas para falar sobre a transformação da sua mentalidade e atrair mais. Somos capazes de atrair qualquer coisa que quisermos em nossas vidas. Só precisamos parar de nos sabotar. E se você achou esse vídeo útil ou quer aprender mais sobre esses tópicos, novamente, certifique-se de verificar os links na descrição abaixo para ver as entrevistas completas e episódios e pense sobre esses conceitos e questões enquanto você ouve também e me fale sobre seus grandes insights. Espero que você tenha gostado deste episódio e deste formato de conteúdo sobre reprogramar sua mente e atrair mais. Quero lembrar que você é amado, tem valor e importa. Deixe um comentário abaixo sobre o que você está enfrentando e lutando. Adoraríamos nos conectar com você. Vejo vocês na próxima. Não estou dizendo para parar de ser uma pessoa generosa e parar de pensar nas pessoas. Não é exatamente isso que estou dizendo, mas sim, inclua-se também na conversa de ser uma pessoa generosa. Inclua-se no amor que você dá aos outros. Dê esse amor a você mesmo também.